Fala aí, hoje você já cantou no banheiro? Ah, será? E falou muito em casa? Mas falou direito? Tomou bastante água? Então, hoje tem uma mulher, gente, com uma voz fabulosa e uma profissional excelente, que vai falar um pouquinho para nós sobre voz, cuidados com a voz. Então fique ligado, hoje, #Mulheres vai cantar para você. Olá, queridos do #Mulheres, estamos aqui nesse espaço lindo, cheio de cantores de todos os estilos, e hoje nós vamos falar sobre música com essa linda, simpática, que tem uma voz incrível, que é a Angelita Rocha. Querida, eu quero que você conte para nós, para todos nós que está aí em casa, sobre a tua história, como tudo começou, sobre esse espaço lindo que nós estamos gravando hoje. Então, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, né, do programa tão importante, tão lindo. E eu vou contar para vocês como que tudo começou. Meu pai é cantor e desde pequenininha eu tenho contato com a música e fui crescendo. Então, apenas com 17 anos já eu comecei a dar aula de musicalização, fui chamada em uma escola para dar aula de musicalização e trabalhar com as crianças, fui estudar música e depois de 20 anos como professora de canto, eu fui fazer a fonoaudiologia. Então hoje eu sou professora de canto e fonoaudióloga, né? Fiz pós-graduação em educação musical, então a música está sempre ligada à minha vida. Estou fazendo um curso de pós-graduação em musicoterapia também, mestrado em educação, então minha vida é assim, essa correria. E esse espaço, como você falou, dos discos, né? Como que eu tive a ideia, você perguntou, né? Como que eu tive a ideia, né? Logo que você chegou. Então, os discos remetem em muita história. Eu tive um cantor aqui, um aluno meu, o Christopher, um beijo pro Christopher. E ele sentou, eu até tenho gravadinho ali, não postei ainda no Insta falando sobre isso, mas eu achei incrível essa colocação dele e era uma das coisas que eu pensava. Nos discos tem muita história. Então, cada cantor, o Queen, a Nica Costa, que é uma cantora antiga, o João Mineiro e Marciano, então tem diversos estilos aqui, eles dedicaram a vida para isso. Então, composição é um trabalho, então eu acho muito legal e retomar essa memória do vinil. Então aqui dentro tem o vinil. Uau! Então se eu pegar aqui tem o vinil, dá pra puxar aqui, ó, tem o disco, tá todo, ó, tá aqui o vinil. Tem muita gente que não conhece. Não conhece, né, o disco vinil. A nossa geração de crianças não devem conhecer isso. Então o disco, ó, pode puxar ele lá, pode. Depois eu troco o plástico. Ó, então as crianças não sabem o que é um vinil, né? O que é um disco de vinil. Então hoje é o CD e o CD também já está esquecido. É tudo Spotify. O que é disco, né? Então isso é cultura. Você ter, né, um acervo de discos, porque aqui é pouco que eu tenho. Então eu sempre estou trocando, né? E ter essa lembrança, deixa que eu coloco aqui, ó. E ter essa lembrança eu acho bem incrível, sabe? Então a música está muito na minha vida há muito tempo. Então quando eu comecei a dar aulas de canto, eu percebia que alguns cantores tinham alguns problemas vocais que eu identificava, olha, ele não está conseguindo cantar em tal tom, está acontecendo alguma coisa, e eu mandava para fono. Eu enviava para fono, a fono encaminhava, né, ele para fazer os exames e fazia a terapia que era necessária, e ele voltava para as aulas de canto. E aí eu achei interessante essa profissão, né, da fono, e falei, eu quero saber como funcionam as minhas pregas vocais, as famosas cordas vocais. E fui conhecer. Então você se identificou, né? Veja que bacana, era bem missão. Missão. Porque quando a gente se identifica com alguma coisa, aquilo se torna tua vida, se torna tua missão. Prazeroso, e né? prazeroso, que joia.
E quando você estava falando assim, né, como você queria conhecer as suas cordas vocais, quando que a gente sabe quando devemos procurar a fono, quais os motivos, os porquês que a gente deve procurar? Porque às vezes a gente não tem noção quando deve ser o momento certo para isso. Para procurar a fono. Elisângela, a nossa voz o nosso corpo, digamos assim, é um todo. Né? Então ele é muito perfeito o funcionamento dele. Quando nós temos algo dizendo que ele sempre avisa, né? Com a nossa voz você pode sentir tosse, pigarro, tosse constante, ardência. Então são alguns sintomas que nós sentimos, e sintomas audíveis, por exemplo, a rouquidão, a soprosidade, uma voz trêmula, tem alguma coisa nessa voz, a gente já percebe que tem alguma coisa diferente. Então se você tem algum desses sintomas, o primeiro passo não precisa ser necessariamente o fonoaudiólogo ou a fonoaudióloga, você procurar, você vai no otorrino. O otorrino ele vai fazer a videolaringoscopia, que é uma filmagem que vai filmar as pregas vocais, como elas estão funcionando, além dele fazer uma anamnese geral, uma avaliação geral do nariz, língua, boca, tudo, né? Respiração, como que está a saúde, rinite, sinusite, toda essa questão também pulmonar, alérgica, né? Toda essa questão. Então, vai para o otorrino. Pigarro a mais de 15 dias é indicativo de talvez nódulos vocais, algumas questões assim, pode ser que não seja isso, pode ser que seja outra, mas mais de 15 dias procura o otorrino, que o otorrino vai encaminhar para uma fonoaudióloga com certeza, se for o caso de reabilitação vocal. Tem casos, Elisângela, que quando a pessoa não procura logo que descobre e vai tardiamente, tem que fazer cirurgia. Né? Então a cirurgia, eu digo sempre para os meus alunos de canto, para os meus pacientes, as nossas pregas vocais elas são muito pequenininhas, são duas, ficam na região aqui da cartilagem da tireoide, tá? Nessa região. No homem é mais saliente, né? Então são duas, elas funcionam assim. E abrem e fecham. Quando abre a gente está respirando, quando faz a fonação ela fecha. Porém, elas têm para as mulheres de 1 a 1,5 cm, dos homens de 1,5 cm a 2. Então pega a régua lá e vai medir 1 centímetro cada uma, como elas são pequenininhas. E a primeira função das nossas pregas vocais não é para falar. A nossa primeira função é proteção das vias respiratórias. Olha que importante isso. Então, se a pessoa sente também deglutição, está deglutindo, está se afogando demais, pode investigar para ver se acontece muito com os idosos. Eles apresentam a presbifonia, a presbifagia, que ele não consegue deglutir o alimento. Aí ele vai excluindo. Começa com a mastigação, né, que ele perde o tônus mastigatório. E aí começa a deglutir inteiro os alimentos, ou o líquido é muito leve e a prega vocal não fecha completamente, não tem essa força para o fechamento e, digamos, vai para o buraco errado. E o buraco errado são o pulmão, né? Vai para o pulmão. E a pessoa tem uma imunidade baixa, ela vai apresentando a disfagia, a pneumonia. Então os idosos têm que ficar bem atentos a essa qualidade vocal. Se está se afogando, é uma questão que pode procurar um fonoaudiólogo, com certeza vai passar pelo otorrino. Todos os meus pacientes passam por otorrino. Entendi. Então eles vêm, eu quero aprender a cantar. Você vai fazer um exame com o otorrino, a imagem do otorrino vem para mim, para a gente analisar essa voz com a minha análise perceptiva auditiva, e aí eu vou desenvolver os exercícios que são próprios para a voz cantada ou para a voz que está com algum problema vocal. Entendi. Tá? E quando não é só a questão da voz, quando é uma criança que está com alguma dificuldade, quando que a criança vem? A criança ela vem, os pais geralmente, né, percebem. Hoje em dia é complicado você falar, tem pais que não acreditam, seu filho não está falando, está com 2 aninhos, não está falando nada. Então a criança, os pais têm que perceber se a criança está respondendo, né? Tem muitas informações hoje sobre
quando procurar um fonoaudiólogo? A criança não balbucia, a criança não mostra nenhum gesto de comunicação, só aponta o que quer, e não fala, e você fala por ele. Você tem que procurar um fonoaudiólogo para desenvolver essa comunicação com a criança. Veja que importante. Eu estava pensando, você falando, essas questões dos mitos e das verdades, do fono, né? Isso. Que a gente fica. Não é? É ou não é? Então, as perguntas são enormes, né? São grandes as perguntas. É um questionário, na verdade. Não é a pergunta que é grande, o questionário, né? Porém, assim, por exemplo, eu separei aqui a maçã, né? Ganhei essa maçã hoje de presente e deixei ela para o programa. A maçã, ela faz bem para minha voz? Ela vai curar a minha voz? Se eu estou com tosse, vai lá e come uma maçã. Não é isso que tem que fazer. A maçã, ela tem propriedades adstringentes, ela é dura, então nós trabalhamos a nossa mastigação, a nossa articulação, tá? Ela fluidifica a nossa saliva, porém ela não cura. Então, você que vai apresentar um programa, eu vou comer uma maçã. Eu aconselho os meus cantores a comerem antes de cantar, ter uma alimentação balanceada, porque ele não vai subir num palco e vai cantar bem se ele comer, por exemplo, um monte de pizza antes do show. E é o que acontece na realidade. Nos camarins é coxinha, risoles, Coca-Cola, cerveja, nada de saudável. Então, eles precisam ter os alimentos adequados para a voz, os alimentos adequados para a saúde vocal. Então a maçã, que ela cura, é mito, mas que ela faz bem para a voz, faz, porque nós conseguimos articular melhor, fortalecer a musculatura que vai ser usada para falar, tá? Mas que cura a voz, não. Outro mito, gengibre. Gengibre faz bem? Come gengibre. Toma um chá de gengibre, toma mel. Isso, é bem isso. É louco. Olha, gente, ele causa uma falsa sensação de conforto no momento. Você pode tomar o gengibre à noite, você pode tomar o teu mel à noite, eu não sou contra. Eu tomo gengibre, mas eu não vou tomar o gengibre de manhã, que eu estou trabalhando durante o dia todo, porque o gengibre ele amortece também. Então, ele causa uma falsa sensação e você acaba prejudicando, você causa um esforço a mais. Pastilhas, a mesma coisa. Então, uma pastilha, uma balinha, causa a sensação de conforto no momento. A bala é pior, o mel, porque ele é doce. Então, você já sentiu quando você comeu chocolate? É outra coisa. O chocolate fica viscoso e você fica e começa com aquela saliva grossa, que não tem, né, não tem fluidez ali para continuar a fala, para você conseguir falar bem, né? Então ele prejudica por conta disso. O leite, derivados de leite também. Então daí pensa, mas o que pode comer? O que pode? As crianças ficam horrorizadas. Eu nunca mais vou poder comer chocolate? Não, eu também ia ficar horrorizada. Não, no dia de utilizar a voz. Então, o dia que você for utilizar a voz, evitar o chocolate, então você toma um suco de maçã, um suco de uva, um suco de morango, o chá pode, ele tem chá que tem cafeína, então cafeína também desidrata, o café, se você toma café demais também, ele desidrata as pregas vocais, então precisa repor essa quantidade de líquidos, né? Ar-condicionado. Posso ficar exposto ao ar-condicionado? Tem pessoas que reclamam, alunos que fazem cursinho, que as salas têm 100 pessoas lá dentro, sim. Aquele ar-condicionado, eles vão com blusa, aí eles saem, tá um calor lá fora, então esse choque térmico, algumas pessoas são sensíveis. Tem gente que não sente nada, algumas pessoas têm esse choque térmico e causa a rouquidão. Tá? Sim, então faz um esforço vocal, ainda mais se é profissional da voz. Porque o carro, você entra no carro, ligou o ar-condicionado quando o vidro está todo embaçado, o que vai acontecer? Vai limpar o vidro na hora, tá úmido. Então as mucosas, o olho, tudo vai secar, né? Então a gente tem que sempre estar tomando água. Outra questão. A água, eu tenho que tomar 2 litros, mas eu posso tomar tudo de uma vez só? Eu levanto cedo, tomei 2 litros, pronto, a fono mandou eu tomar 2 litros de água por dia, já tomei tudo agora. Ela que não me encha.
Não, gente, tem que tomar durante o dia todo pequenos goles de água, tá? Porque o primeiro órgão a ser hidratado é o coração, as vísceras. Então as pregas vocais vão ficar lá por último para serem hidratadas, né? Então nós precisamos hidratar. Ela é com muita água, precisamos. Água de coco hidrata muito a prega vocal, né? Alguns energéticos como o Gatorade, né? Mas não são recomendados para crianças e adultos e que não tenham nenhum problema, que possam fazer o uso dessas substâncias, né? Mas a água de coco em fruta, na natura ou a de caixinha mesmo, já repõe sais minerais que são ótimas para prega vocal. Que bom, então a partir de agora, água de coco antes do programa. Água de coco. Sem uísque. Aquela música, uísque com água de... Não, só água de coco. Pessoal, você viu que divertido o nosso programa? Não perca o próximo bloco com vocês. #mulheres. De Axis, ela vai trabalhar uma faxina no HD mental. Você tirar tudo que está pesado e trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, de uma forma que antes você ainda não estava desfrutando. Quando você amplia os seus horizontes, você vai ver novas possibilidades. É uma terapia relativamente nova aqui no Brasil, mas ela já existe há mais de 20 anos com resultados e relatos cientificamente comprovados. E eu convido você, quer mudança na sua vida? Então procure uma sessão de barra de Axis. Estou aqui para te atender com qualidade, com um ambiente agradável e novas possibilidades. Venha você para a barra de Axis. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Mais uma vez aqui, né? Eu tô aqui agora com esse ser fantástico, que eu amo de paixão. Já não vou dizer quanto tempo, né? Mas tudo bem. Mas, Angelita, eu quero continuar o primeiro bloco, mas eu quero que você conte o que tem aí nessa mesa. Eu tenho certeza que em casa tá todo mundo bem curioso para saber o que é, o que serve, né? Esses caninhos aí é pra quê? Pra bater na amiga aqui? Caninhos. Caninho, não me chame de caninho. Isso é um tubo, olha que chique. Viu que chique. É um tubo de silicone, André, olha que chique. Então esse tubo de silicone, ele serve para exercícios vocais. Então ele com a garrafinha está sem nada, mas ele com a água, a garrafa com uma quantidade de água, cada paciente ou cada cantor utiliza a água numa profundidade aqui dentro, né, numa quantia, e o tubo também
em algumas profundidades. Ele trabalha tanto a ressonância, então a pessoa fala baixinho, a gente trabalha a expansão dessa voz, né? O aumento, a ressonância, trabalha a mobilidade da prega vocal, tá? Então ele tem várias funções. Porém, tem gente que eu sei que em casa pega lá a mangueirinha do chuveiro e põe na água, gente. Isso pode lesionar. Então, no primeiro momento pode ser que você tenha uma sensação de conforto, porém, se você fizer com muito tempo em profundidade errada, você pode lesionar a prega vocal. Aí nós temos aqui, Andréia, que eu utilizo também para os cantores, o Respiron, que ele trabalha o fluxo aéreo, né? Então a expansão pulmonar, ele é um instrumento que é utilizado muito por fisioterapeutas, para instrumentistas de sopro que tocam algum instrumento de sopro e para os cantores. Por quê? Porque nós precisamos da expansão, né, desses pulmões, uma quantidade suficiente de ar que essa coluna de ar passe pelas pregas vocais para vibrar e sair o som. Então, sem o ar, nós não temos som, não produzimos, a prega vocal não vibra. Então, tem pessoas que estão acostumadas a falar até acabar o ar, que vai acabando. Acabou o ar, não sai voz, entendeu? Então, essa incoordenação, a fono também trabalha. Incoordenação pneumofonoarticulatória. São nomes bem curtinhos. Fonoaudióloga. Coordenação. Bem fácil de falar. Então, nós trabalhamos com os cantores. Se a gente vira ao contrário, eu trabalho o fortalecimento das bochechas. Então, ele puxa o ar, né? Tá fraco. Vamos colocar no 0, por exemplo. Uou, sobe as 3 bolinhas, mas vá para 2, 3 você vê. Então a gente trabalha a respiração, e não é respiração superior, é respiração diafragmática, costodiafragmática, então a gente trabalha o lugar correto. Que é o mais importante, principalmente para quem canta, né? Para quem canta e profissional da voz. Professor também. Professor, fala o tempo inteiro, atendente de telemarketing. Então o dia inteiro eles estão repetindo a mesma promoção, a mesma história, atendendo clientes. Então os atendentes de telemarketing também tem políticos, advogados. Então ninguém pensa, né? O advogado ele tem que defender, ele tem que falar muito. O dia todo ele tem que explicar para os seus clientes, né, como que vai funcionar a causa, tudo, e no dia da apresentação, se ele chega com uma voz pequenininha lá, como que ele vai defender? Então tem muitos profissionais assim que as pessoas não pensam. Teatro também utiliza muito a voz, teatro cantado, teatro falado, ator. E esse, Andréia, esse é um retorno vocal, tá? Então esse eu coloco aqui. E quando eu falo, veja que tem umas flechinhas aqui. Então o som entra aqui e volta para os meus ouvidos. Então quando o cantor canta com isso, ele deixa de fazer o esforço vocal. Então ele não faz o esforço, a força na voz e tira esse apertamento. Então um cantor que tem uma voz muito forte, que não precisa, né? Não é um cantor lírico que tem que ter o apoio, também não precisa fazer esforço, não é esforço que ele faz. Porém, nós colocamos o Mindvox, que é um retorno vocal, acústico, né, vocal, para fazer esse ajuste. Mas se você fizer uma conchinha com a tua mão e fizer assim, por isso que aquele cantor não tem, ele cantava com a mão aqui, porque ele queria ouvir a voz dele. Às vezes no show, naquela época não tinha o ear, que é o ponto que vem o retorno para o ouvido, então ele utilizava a mão dele para ouvir direito ao que ele estava cantando, para os instrumentos não cobrirem a voz dele e ele não fazer um esforço vocal. Tá? Nós fazemos também para as crianças, nós fazemos com o cano de PVC. Legal! Que se chama sussurrofone. Procurem lá. Sussurrofone é uma luva, né, de cano. Eu tenho ali, depois eu posso mostrar para vocês. E você faz como se fosse um telefone. E também volta o retorno. Também é utilizado, um produto mais barato, né? Nós utilizamos esse também para exercícios vocais.
trabalhamos... Já vai cantando. E trabalhamos o espaçamento. Isso aqui é um kazoo, é um instrumento mesmo, e nós utilizamos nas terapias aqui ou nas aulas de canto, tá? Eu utilizo muito canudos, canudo de shake, canudo o tubo de refrigerante, tubinho de pirulito, que você compra ali, quem vai fazer o pirulito, né, compra as hastes, né? Então a gente vai e compra e faz os exercícios para cada um tem a sua função. O copo, nós utilizamos o copo de isopor, tem um buraquinho aqui também para trabalhar a articulação, a expansão. Então nós temos vários equipamentos. Aqui são poucas coisas que tem. Trabalho com a faixa para trabalhar tanto, tirar a tensão laríngea, que eles vão fazer a força, ao invés de fazer força na laringe, faz força no braço. Colocamos na cintura também para trabalhar a propriocepção da respiratória, do aumento da caixa e fortalecimento desses músculos intercostais e abdominais e diafragmáticos, tá? E o soro, né? Esse é um aparelho de inalação, ele está desligado, mas ele vai uma pequena quantidade de soro aqui. E para hidratar a voz, além da água de coco, cantores e profissionais da voz, isso seria ideal. Esse aqui é um aparelhinho bem joia, que ele dá para ligar no notebook e também na bateria do celular. Ele vem com o cabinho, só não vem com o cabo, a parte do carregador, que pode ser utilizado do celular. E também ele pode ser colocado, tem duas pilhas pequenas aqui que dá para pôr. Então, professor que quer se preparar, que quer preparar a voz antes de dar a sua aula, está gravando videoaula, as vídeos, né, aulas, precisa ter um inalador. Não precisa ser esse, mas esse é muito prático para você levar para aula. Eu acho assim que os professores, professoras, eles precisam se preocupar com isso, porque eles vão estar educando as crianças também. Os alunos, ao ver eles na hora do intervalo da aula lá, assoprando, prof, o que você está fazendo? Aí se ela sabe a importância da voz dela, porque eu sempre pergunto, você já se imaginou sem voz? Imaginei eu sem voz. Você já se imaginou sem voz? Então as pessoas não se imaginam sem voz. Ficar um dia inteiro com um compromisso, preciso gravar hoje, preciso dar uma aula importante hoje e eu estou sem voz. O que eu faço? Aí bate o desespero, que exercício que eu faço? Aí começam a pegar uns exercícios na internet, tudo errado, fazem tudo errado. E um problema que era desse tamanhinho, por exemplo, micronódulos bem pequenininhos, mas eu peguei e fiz lá, vi na internet como que faz. Ele vira um problema desse tamanho que às vezes precisa até de cirurgia. O Zezé de Camargo, o grito que ele deu, a força que ele fez com as pregas vocais, ele ocasionou um problema sério que ele teve que fazer a cirurgia e não recuperou. Então a voz dele, hoje ele está bem melhor das primeiras vezes, mas comprometeu muito a voz dele no início, né? Você vê, às vezes as pessoas querem, de certa forma, se aparecer, né? E não sabem o quanto isso prejudica. Professores mesmos que gritam com alunos, né? Não estão não estão só metendo medo nas crianças, como eles estão acabando. Tem que ter um preparo para fazer esse grito, né? Não digo que é grito, você vai falar alto, você tem uma potência vocal e você vai saber como conduzir aquele aluno. Então você começa falando alto e pode ir baixando esse tom de voz, para que as crianças, né? Uma dica para os professores é essa. Então o aluno está lá no fundo, tá fazendo barulho. Então você começa com uma voz alta, todo mundo te olha e você conduz com a voz mais tranquila. Não precisa ficar falando o tempo inteiro com a voz forte, né? Claro que tem muitas técnicas que você pode utilizar, porém o professor tem que ter força muscular nas pregas vocais para aguentar os outros dias, que é todo dia que ele vai precisar chamar atenção, é todo dia que ele vai precisar corrigir o aluno, é todo dia que ele vai... Eu sinto um problema e sinto um conforto, porque agora que está nessa pandemia, os professores estão, minha voz está boa, e quando voltar? Então os professores, se eles tiverem um treino vocal que eles vão fazer todos os dias, é para a vida toda. Com certeza. E não é só, a Elisângela perguntou, quando procurar um fono?
Então eu vejo assim, as pessoas que têm um treino vocal contínuo, eles envelhecem com a voz saudável. Por isso que nós temos cantores que cantam, têm certa idade e conseguem cantar do mesmo jeito que cantavam com seus 30 anos, 40, entendeu? Então é o treino vocal. Eles então me tira uma dúvida, a idade também interfere muito na voz da pessoa? A idade interfere. Ainda mais nesses casos, né? Então, interfere tanto para essa deglutição, tanto para afinação. Então, a voz, vamos pensar, tonicidade muscular, né? Está flácido aqui, pode estar flácido ali. E aí, porque se está flácido lá na prega vocal, é músculo, qual é a função dela? Fechamento, não vai fechar direito, e cantar. Começa a pessoa a falar com a voz assim, trêmula. Então é característico da voz que não tem uma tonicidade. Então a gente faz uma prevenção, né? Eu já atendo pessoas que estão com alguns problemas assim e eu coloco para cantar. Coloco para cantar, para fazer extensão vocal cantando, eles saem daqui cantando, adoram, não vão sair profissionais cantando, mas às vezes descobriram, né? Quantos que vieram e falaram, o meu sonho era cantar no microfone. Vai cantar no microfone, tem um microfone, vai cantar no microfone, então. Muito legal, muito jóia. Então você falou de cantar. Falei. Eu conheci, alguns anos atrás, essa moça linda, né? Cantando nos palcos da vida. Ela muito nova, nós íamos em rodeios, tal, nas competições, e eu brinco dizer que quando ela e os irmãos dela entravam, todo mundo, quando chegava, dizia quem vai tirar o segundo lugar, porque eles levavam todas. É uma família de uma voz maravilhosa. E você também dá aula de cantos, né? Sim. Então eu queria que você falasse para todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo quer, alguém quer, como diz o Carlos, eu tenho certeza que, como diz você, eu queria tanto cantar, mas então como é que eu posso fazer isso? A voz, todo mundo pergunta, vamos para a pergunta que mais todo mundo faz. Todo mundo pode cantar? Todo mundo pode cantar, desde que se dedique. Quem não tem essa habilidade nata, que eu digo, vai se dedicar. Porque nós trabalhamos com o processamento auditivo. Então, ouvir e repetir, ouvir e repetir. Algumas pessoas é mais difícil repetir o mesmo som, produzir. Eu vou fazer ia pá 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 pá. Você vai fazer ia pá 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 pá. Então, algumas pessoas vão fazer ia pá 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 pá, ia pá pá. E aí a gente vai mostrando como é esse som e nós vamos reconhecendo. Tem processos que demoram, quanto tempo eu vou demorar para aprender a cantar? Depende de cada processamento. O que o teu organismo vai processar, o que o teu organismo vai processar, a tua dedicação, a tua disponibilidade, a tua plasticidade cerebral. Criança aprende muito mais rápido do que um adulto que já tem um pensamento formado, uma desenvoltura laríngea. Então a laringe tem uma rigidez, digamos assim, se a pessoa não trabalha, e a criança não, a criança vai, e a criança começa a cantar. Então eu tenho experiência de mais de 20 anos como professora de canto, então muita gente já passou aqui por mim, já moldei muita voz maravilhosa e falo para os cantores e para os pais, né, obrigado por confiar o seu diamante, né, porque é um diamante dos pais essa voz, né, deles, e nós temos que preservar e dar valor para todos. Então, eu atendo também, Andréia, algumas pessoas que chegam e falam assim, eu tive um trauma cantando porque uma professora falou que eu não nasci para isso. Porque fizeram eu cantar e daí depois debocharam, deram risada. Porque eu nunca consegui cantar em público porque dão risada da minha voz. Então eu tenho muito medo. Então a parte psicológica é bem... eu digo assim que nós temos que ter um jeitinho para trabalhar com as pessoas. Para quê? Porque assim, se você pega um violão e você vai tocar o violão, se você errar o violão, não tem problema. Opa, errei. Errou, mas foi o violão que fez o som. Agora, você reproduzir o som, se eu falar, faça e apapá, você já vai ficar, você julgada. É a minha voz que está ali, não é verdade? Então,
é uma questão assim muito particular. A voz é a identidade da pessoa. Então a gente não pode brincar com a identidade da pessoa. Nós temos que valorizar todas elas e saber que cada uma tem um tempo de desenvolvimento. Então lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, eu coloco lá, posto com autorização. Alguns não gostam, alguns não querem. Eu filmo só para eu ter os parâmetros e mostrar depois, olha como é que você começou e olha como você está. Então às vezes vocês vão ver alguns vídeos repetidos assim, da mesma pessoa, digo assim. Mas é porque eu tenho muitos pacientes, porém, mas alguns cantores, né, não querem que faça, não querem que poste. Então é muito particular. E às vezes canta lindamente, mas a pessoa tem medo da crítica, ela não quer ser criticada. No final do ano eu sempre faço o recital deles, a apresentação deles. E esse ano eles já estão, e agora? Como que vai ser? Eu falei, deixa comigo que vai ser uma live. Tá louca? Eu não vou. Já morria para cantar para 10 pessoas. Geralmente era 10 pessoas da família que eles levavam, né? Mas nessas 10 pessoas já transformava em 400. Se fosse 40 cantores, já se transformavam em 400 pessoas para assistir. Eles já quase morriam. Imagine uma live que eles não sabem quem está assistindo, né? Transmitida. E fica nervosa, não é? Fica nervosa. É uma questão que trabalha o psicológico, então tem que deixar eles bem tranquilos. Mas, Andréia, quem quer aprender, aprende. Seja com 2, 3 aninhos, existe musicalização para bebês. Eu tenho uma amiga aqui que trabalha com musicalização para bebês. Eu trabalhei um tempo e depois parei, agora é só crianças a partir de 6, 7 anos que já consigam fazer leituras, assim, e até a idade que tiver, que tiver vontade de cantar. Então eu atendo muitas pessoas de diversas idades, né, e não tem restrição não, é só dedicação. Falo, não adianta chegar aqui, o que você vai cantar? Né? Fazer o treino, tudo, vamos lá, vamos escolher uma música que vai cantar? Não sei, não ensaiei nada. E aí assim, né, daí fica difícil, ainda se canta, já tem uma habilidade para o canto, aí tudo bem, mas se é uma pessoa que canta ainda desafinado, que está precisando trabalhar articulação, que está precisando trabalhar a respiração, então os exercícios são específicos para cada um e para cada solução do seu problema, por exemplo, né? Então se você chega em casa, não deu tempo de fazer exercício essa semana, não fiz nada, então tá bom, então vamos fazer aqui, vamos tentar fazer essa semana, só vai adiando o processo de evolução. Então aqui vai estar o endereço dela do Instagram, tá? Também o endereço daqui da clínica, né? A gente vai estar colocando. Mas eu quero uma coisa. O que é que você quer? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não só eu, mas como os bastidores. E quem está em casa quer ouvir a voz de passarinho da dona Angelita Rocha. Então, gente, ela vai dar uma palhinha musical para vocês agora e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu só não canto porque senão eu vou ganhar mais, eu vou cantar melhor do que ela, então... Eu já sabia que você ia pedir, né? Então eu já preparei aqui. Só me ajeitar aqui, então. Vamos lá. Vou fazer uma música assim que remete ao que nós estamos vivendo hoje. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar.
que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Bastante, né? Linda, né? Então, aproveitando essa música, né? Que nós possamos não ter calma para falar, né, minha amiga? Que nós possamos ter essa pausa na nossa vida e ter calma para tudo, né? Obrigada. Eu que agradeço, imagina. Obrigada, né? E com vocês, mais uma vez, a nossa bela cantora, tenho certeza uma grande amiga, que está aqui Com comigo. certeza. No Hashtag Mulheres. Hashtag Até o próximo. Mulheres.